Vamos orar a Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, Deus, por esta noite. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir que teu Espírito Santo, da mesma forma que esteve conosco durante esse período de louvor, de adoração, oferta, que teu Espírito também esteja nessa palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa palavra. Senhor, se existe alguma coisa em minha vida, como homem, como pecador, que me desabone de pregar essa palavra, eu peço que teu sangue venha sobre mim, me lave, me purifique, que o Senhor toque em meus lábios, que eu seja um canal limpo nesta noite, para que a tua igreja, para que a minha vida seja edificada, Senhor. Muito obrigado por cada coração que aqui está, te agradeço pelos nossos visitantes, que essa palavra, Senhor, simples e verdadeira, possa vir de encontro às nossas necessidades, que possa falar conosco e que o seu nome seja glorificado nessa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que queira se opor a esta palavra, que não seja teu Espírito Santo. Nós já repreendemos e declaramos liberdade nesse lugar. Declaramos que sairemos daqui dizendo, como disse o salmista: Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. E sairemos daqui, Senhor, para uma semana muito abençoada. Eu já profetizo isso antecipadamente em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um aplauso a Jesus mais uma vez. Eu queria começar com uma pergunta. Quem acredita que Deus pode falar com você nessa noite? Levanta a mão. Amém. Eu também acredito. Se você não acreditasse, nem aqui você viria. Essa aqui é a verdade, tá? Então todos nós acreditamos que Jesus pode falar conosco nesta noite. Lógico que é o pastor que vai pregar. Lógico que é o pastor que vai ser usado como uma ferramenta de Deus aqui, sim. Mas quem vai falar conosco nesta noite é Jesus. Por isso que nós estamos na igreja. Jesus tinha uma sensibilidade muito grande para tocar nas pessoas quando ele falava. Jesus tinha quando ele estava aqui na terra, quando ele parava para falar com as multidões, ele tinha um toque muito especial na vida das pessoas. Mas nunca Jesus obrigou as pessoas a segui-lo ou ouvi-lo. Amém? Nunca Jesus obrigou ninguém a segui-lo ou a ouvi-lo. Sempre Jesus deu muita liberdade para as pessoas, tanto para as pessoas quanto para os seus discípulos. Certa feita, Jesus se assenta em um barco na praia e começa a ensinar o povo. Mas sempre que Jesus falava, se aglomerava uma grande multidão para ouvi-lo. Isso acontecia muito no ministério de Jesus. Marcos 4, 1 e 2 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Nessa passagem aqui, que não é a passagem que eu quero abordar nesta noite, nesta passagem, Jesus ensina uma grande multidão a respeito da parábola do semeador que saiu a semear. Jesus falava muito em parábolas. Jesus ele gostava de usar parábolas, usar assuntos, histórias, para ilustrar uma situação e para falar aquilo que ele desejava. Em suas parábolas, Jesus tinha um foco de mostrar para as pessoas suas doutrinas e seus propósitos. Jesus usava as parábolas para mostrar a sua doutrina e os seus propósitos. Mas Jesus também usava algumas situações para ensinar aqueles que a ele seguia que a provisão vinha através da perseverança. A provisão vinha através da perseverança. Muitas vezes não recebemos porque nós não perseveramos. Muitas vezes não recebemos o favor de Deus para as nossas vidas porque nós desistimos muito rápido.
paramos pelo meio do caminho, não chegamos até o fim. E Jesus, na verdade, pede perseverança, e nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé que através da perseverança nós vamos alcançar o favor e o milagre para as nossas vidas. Amém, igreja? Por isso eu queria que você abrisse comigo em Lucas 5, uma passagem muito conhecida. Lucas 5, de 1 a 6, nós vamos ler. Lucas 5, de 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Volta ao alto do mar e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia a rede. Essa passagem, ela é muito conhecida, uma passagem muito pregada, mas esta passagem fala muito de perseverança, de você acreditar, de você tentar de novo, de você bater na porta de novo, de você buscar de novo, de você continuar andando, caminhando e acreditando que a tua vitória vai chegar. Amém? Essa passagem nos ensina muito sobre isso. Como a multidão apertava a Jesus, e isso era normal no ministério de Jesus, ele se assentou dentro de um barco que estava no lago de Genezaré. Ele se assenta no barco, mas o interessante é que Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro estava desiludido, Pedro estava desmotivado, Pedro estava sem ânimo algum. Agora, quando Jesus se aproxima da praia, encontra Pedro ali desiludido, lavando a rede por não ter conseguido pescar nada a noite toda. Jesus começa a trabalhar a favor da vida de Pedro. E eu quero falar para você, quando Deus te encontra no desânimo, quando Deus te encontra em uma situação que você está totalmente desanimado, eu quero falar para você, Deus começa a trabalhar a favor da sua vida. Quem crê nisso? Deus começa a trabalhar a favor da sua vida. Caso haja uma desilusão na sua vida, isso acontece muito com gente, tá? E se você é gente, isso pode acontecer com você. Caso haja alguma desilusão na sua vida, Jesus vai se assentar no seu barco hoje. Quem crê nisso? Amém? Jesus pode se assentar no seu barco hoje e trazer uma solução para a sua vida, trazer um milagre para a sua vida. Agora, muitas vezes nos sentimos como Pedro. Isso tem acontecido muito com as pessoas diante de uma realidade, de uma atmosfera que temos vivido no nosso país. São notícias e notícias todos os dias, ninguém sabe mais o que vai acontecer. Quando você pensa que acabou, está apenas começando a história. Nós estamos vendo hoje um mar de lama, e as pessoas começam a falar: e agora, o que vai ser? E agora o que vai ser da minha empresa? E agora o que vai ser da minha família? E muitas vezes nos sentimos desanimados como Pedro. Por quê, pastor? Porque já tentamos de tudo sem conseguir nada. Em algumas áreas de nossas vidas nós tentamos, batemos, e por situações que estejam nos rodeando, nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo e nos sentimos desanimados da vida, desanimados de tudo. Quantas pessoas eu já vi, encontrei, falaram para mim: eu vou embora do Brasil,
Eu vou embora, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, eu vou sair do Brasil, porque eu não tenho mais esperança nesse país. Eu estou totalmente desiludido quanto àquilo que vai ser do nosso país. Eu não tenho mais esperança alguma. Isso nós temos visto na vida de muitas pessoas. Mas será que a solução é fugir? Será que a solução é desânimo total? Ou a solução é acreditar que Deus pode fazer um milagre? É acreditar que Deus pode fazer com que o impossível se torne possível. Eu posso te garantir que Jesus, quando se aproximou da sua vida, Ele se aproximou para fazer novas coisas. Quem crê nisso? Ele se aproximou para fazer novas coisas, para que o novo viesse, para que o milagre acontecesse, para que a cura viesse, para que a alegria chegasse. Jesus se aproximou da sua vida por isso. Eu posso te garantir que Jesus é o Deus das causas impossíveis. Jesus é o Deus das causas impossíveis, e nesta noite Ele vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida, como aconteceu na vida de Pedro. Se você crê na palavra de Deus, se você acredita na voz de Jesus, se você acredita nos milagres de Deus, você pode viver esses milagres da mesma forma que Pedro viveu. Amém, igreja? Como eu e você, muitas vezes, Pedro estava cansado, desanimado, exausto e sem ânimo para continuar. Como eu e você. E quando Deus traz uma palavra, quando o Senhor dá uma direção para que uma palavra seja pregada na casa dele, na igreja dele, para os filhos dele e para as filhas dele, é porque Ele tem um propósito. Pode ser que tenha uma pessoa desanimada nesta noite. Pode ser que tenha aqui uma pessoa cansada, uma pessoa exausta, uma pessoa falando: eu não quero mais continuar, eu vou parar. Jesus se preocupava com esta pessoa. Apenas esta pessoa seria o alvo de Jesus. E que nesta noite possamos entender o propósito de Deus para o dia de hoje. Olha só, igreja, aquela noite de pesca para Pedro tinha sido um fracasso total. Ele foi pescar, ele foi buscar o alimento, ele foi buscar o recurso, ele foi buscar a provisão. Ele acreditou que ele iria sim ser abençoado naquilo que ele estava fazendo, ou naquilo que ele iria fazer. Ele acreditou, ele confiou, por isso ele foi, ele jogou a rede. Mas aquela pesca foi um fracasso naquela noite. E o dia havia raiado e não era propício para a pesca. Não era de dia que os peixes estavam ali, não era de dia que era o horário de pescar, mas era noite, na madrugada. E Pedro, como um pescador, ele sabia disso. Ele sabia que o momento para pescar era de madrugada, era aquele momento que ele ia jogar as redes e os peixes viriam. Mas tinha passado a limpo, não tinha nada. Ele voltou sem nada, fracassado. E ele está ali de manhã na praia, e Jesus se aproxima dele. E quando Jesus se aproxima de Pedro, ele estava lavando a rede. Ele estava lavando a rede, ele estava ali no mar, eu acredito, como um pescador faz, né? Ele joga a rede, bate, joga de novo para tirar toda aquela craca que ficou, mato, alga, sujeira que ficou, porque ele não tinha pego nada, não tinha nada para aproveitar naquela rede. Ele estava lavando a rede, e lavar a rede significava que Pedro estava desistindo daquela pescaria daquele dia. Pedro estava desanimado. Não havia nenhuma possibilidade dele pescar naquela manhã. Por isso ele estava lavando as redes para guardar a rede. Não havia possibilidade de pesca. Os recursos estavam escassos naquele momento. Havia uma decepção em seu coração. Parecia que tudo estava lutando contra ele. Sabe quando parece que tudo está lutando, tudo está contrário a nós? Você tenta fazer uma coisa, não dá certo. Você vai vender. Eu escuto muito isso de corretores. Eu converso muito com corretores da nossa igreja que trabalham com imóveis. Eu escutei muito de corretores que falam assim: pastor, estava engatilhado. Estava engatilhado, era só bater o martelo, pastor. Era uma venda boa, ele tinha uma comissão boa. Mas na hora que foi bater o martelo, o cara falou:
não vou fechar. Fechei com outro. Encontrei um apartamento melhor, fechei com outro. Pastor, isso traz uma desilusão para o coração da pessoa. A pessoa fala, meu Deus, cara, eu estava tudo certo. Parece que as coisas começam a lutar contra a gente. Parece que as coisas parecem que não dão certo. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aquele que iria dar a vitória, para Pedro havia chegado. Amém? Aquele que iria dar a vitória para Pedro havia chegado. Por isso a Bíblia fala em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pedro estava desiludido, Pedro estava mal, Pedro estava triste, Pedro estava amargurado, angustiado, lavando a rede ali, falando, não quero mais saber, eu vou para minha casa dormir, não deu nada, não ganhei nada, vou chegar em casa, vou dar a notícia, não consegui nada. Mas Pedro levantou a cabeça. Quando ele vê Jesus, ele levanta a cabeça pela palavra de Jesus. Ele acreditou que através de Jesus a sua vitória poderia chegar. Queridos, essa é a nossa esperança, amém? Por mais que esteja nublado, por mais que a coisa esteja escura, por mais que não esteja dando certo, nós acreditamos que pela palavra de Jesus o milagre vai acontecer. Pela palavra de Jesus, não por uma religião, não por uma igreja, mas pela palavra de Jesus o milagre vai acontecer. E Pedro acreditou nisso. Pedro com uma nova expectativa de milagre, porque isso entrou no coração dele através da palavra de Jesus. Ele se levanta na esperança de que algo grande iria acontecer. E ele diz para Jesus assim, exatamente assim: sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus fala para ele, Pedro, vai e lança a rede. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Jesus não conhecia de pesca, Jesus era carpinteiro. Jesus sabia fazer móveis. Pedro conhecia a pesca, porque ele era pescador. E Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede. Ele poderia falar, Jesus, não vou lançar. Jesus, está viajando, isso não vai dar certo. Primeiro ele questiona que ele trabalhou a noite toda, mas depois ele fala, pela sua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu quero falar para você, quando você crê que é Jesus que falou com você, quando você ouve uma palavra de Deus na casa do Senhor, quando você fala assim, Jesus falou comigo, eu vou dar esse passo de fé, eu vou continuar, eu vou acreditar. Eu quero falar para você sobre a palavra de Jesus, Ele pode te dar a vitória. Pode aplaudir a Jesus, por favor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha só, Pedro estava tomando uma atitude que mostrava uma expectativa do milagre. Você tem que criar uma expectativa no seu coração, igreja. Você tem que criar essa expectativa que Deus vai fazer um milagre. Você tem que ver o milagre antes dele chegar. Você tem que olhar e falar assim, o meu milagre já está chegando, eu estou vendo ele. Pedro criou essa expectativa no seu coração. Ele não se conformou com o fracasso daquela noite. Sabe, você não deve se conformar com aquilo que está acontecendo. Não deu certo, mas eu acredito que vai dar. Não deu certo, mas eu vou continuar. Eu não vou me conformar com essa derrota, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu não vou me conformar que isso não vai dar certo na minha vida. Pode ser que pelo momento não deu certo, ou por um momento ainda não aconteceu, mas eu creio que Jesus vai fazer a obra. Eu creio pela palavra do Senhor que o milagre vai acontecer. E Pedro criou essa expectativa no seu coração. Ele não se conformou. Por quê, pastor? Porque um servo de Deus pode perder uma batalha, mas nunca a guerra. Amém? Um servo de Deus, uma serva do Senhor pode perder uma batalha, mas a guerra você não vai perder, porque na guerra o Senhor vai te dar a vitória. Pode ser que você tenha que recuar um pouco, mas você volta para a guerra de novo, sabendo que Deus vai ser o Deus da sua vitória, porque a sua vitória virá em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A sua vitória virá em nome do Senhor Jesus. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
por aquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que está te afligindo nesta noite? O que está acontecendo com você, que você está angustiado, triste, desanimado? Eu quero falar para você a palavra do Senhor para a sua vida, a palavra de Jesus para a sua vida, é que em todas as coisas você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Você pode vencer, você pode ter a sua vitória nesta noite. Crie uma expectativa de milagres no seu coração, porque o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus do milagre vai te dar a vitória. E se você crê nisso, dê um glória a Deus, por favor. Aleluia, aplauda mesmo. O versículo 4 fala assim: e quando acabou de falar, Jesus fala com Pedro. Jesus dá uma palavra para Pedro. Pedro ouviu a palavra de Jesus. Jesus prega para a multidão. Pedro estava só ali ouvindo Jesus falar. A Bíblia não fala do que Jesus estava falando aqui, mas Pedro começa a ouvir Jesus falar. Jesus começa a ministrar a multidão. Jesus começa a falar com aquele povo dentro do barco de Pedro. E quando fala-se de barco de Pedro, é na vida de Pedro. Jesus começa a falar com a multidão. E a Bíblia fala que quando acabou de falar, quando Jesus acaba de falar, disse a Simão Pedro. Jesus olha para Simão, vê ele desanimado. Então Jesus diz a Pedro: volta ao alto mar e lança as vossas redes para pescar. Jesus estava falando: agora sou eu que estou mandando, Pedro. Antes você foi por você mesmo, você deu o passo por você mesmo, você agiu por você, mas agora sou eu que estou mandando. Eu estou à frente da sua vida, sou eu que vou à frente dessa pescaria. Queridos, eu quero falar para você: quando Jesus está à frente, a vitória é garantida. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a vitória? Porque nós falamos para Jesus, através das nossas atitudes, tá? Nós falamos: Jesus, deixa que eu resolvo, deixa que eu tomo a minha decisão. Jesus fala: não é a hora, não faz isso. Vou lá e faço. Aí não recebo aquilo que Jesus preparou para a minha vida, mas diante da palavra de Jesus, diante daquilo que Jesus estava falando, Pedro, ele vai lançar a rede novamente para pescar. Jesus estava falando tipo assim para Pedro: volta a acreditar, Pedro. Pode ser que nesta noite a palavra de Jesus para você seja apenas essa: volte a acreditar, volte a crer, volte a confiar, volte a crer, volte a acreditar, volte a confiar. Quando você ouve a voz de Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a voz de Jesus, tenha a certeza que a providência está a caminho. Jesus vai entrar com providência na sua vida. Jesus vai entrar com providência na sua vida, em nome de Jesus. Você vai receber a provisão do Senhor na sua vida, não importa em qual área seja, o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Por quê, pastor? Porque eu estou ouvindo a palavra dEle. A fé está entrando no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pode ser que você esteja ouvindo a palavra de Deus, e nesta noite, Deus entra com provisão na sua vida. Você pode aplaudir a Jesus? Mas quando Jesus fala para Pedro lançar a rede, Pedro responde para Jesus lamentando pela sua derrota. É errado lamentar? Não. Oh Senhor, está difícil, Senhor. Achei que era dessa vez que eu ia casar, Senhor. Não foi dessa vez, Senhor. Essa é a pior coisa que tem, né? Está super animado. Agora vai. Aí não foi dessa vez. Ah, Senhor, Deus, estou me sentindo um derrotado. E começa a lamentar pela derrota. E Pedro falou isso.
Mas ele acreditou. E a palavra de Jesus colocou ânimo e fé em seu coração. Olha só, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Jesus fala: Pedro, lança a rede. Ele falou: Mestre, escuta, trabalhamos a noite toda. Joguei a rede a noite toda. Batalhei a noite toda, trabalhei a noite toda, Senhor, e não apanhamos nada. Ele poderia falar: Senhor, me desculpa, mas eu vou embora. Me desculpa, mas eu não posso tomar essa atitude. Eu não posso fazer isso que o Senhor está mandando eu fazer, porque isso não tem lógica. Porque o peixe estava à noite, era de madrugada que se pegava peixe. Como que eu vou jogar a rede agora se nós não apanhamos nada? Ele lamentou, ele falou que realmente não tinha pego nada, que estava difícil. Mas, ele diz: mas, vírgula, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que acontece, igreja? Quantos e quantos de vocês que já vieram em cultos aqui, e a palavra é lançada, a palavra é colocada, a palavra é pregada, e você pega aquela palavra e você fala: meu Deus, debaixo dessa palavra eu vou dar um passo de fé. Debaixo dessa palavra eu vou avançar. Debaixo dessa palavra eu serei abençoado. Eu vou lançar a rede debaixo desta palavra, porque esta palavra é de Deus para a minha vida. Eu tomo posse dessa palavra. Pedro está falando: Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, porque eu estou tomando posse. É impossível, não dá, não tem condição, não tem pé, mas sobre a tua palavra eu vou, Jesus. Eu vou colocar a rede no barco novamente, eu vou, Jesus. Eu vou lançar a rede assim, porque eu acredito na tua palavra. Eu tenho fé na tua palavra. Eu vou continuar acreditando, Jesus, na tua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem crê nisso? Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. Meu irmão, não importa de que forma se dará a providência na sua vida. Não importa. Não importa qual horário, qual dia, qual é a condição. Não importa. Mas o que importa é que ela está a caminho em nome de Jesus. Esta noite você vai sair daqui com a fé, com a certeza no seu coração que a tua provisão está chegando. Assim como Pedro falou: eu vou. Eu acredito, queridos, que foi difícil para ele para tomar essa decisão, para acreditar. Por quê, pastor? Porque Pedro só viu fracasso a noite inteira. E você quer ver luta, dificuldade para acreditar é quando você está debaixo de fracasso. Fracassei, 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 fracassei. E você fala: meu Deus, Pedro só viu fracasso a noite toda. Mas ao amanhecer o sol da justiça brilhou na vida dele. Ao amanhecer Jesus chega diante dele e fala assim: eu vou te dar provisão, Pedro, eu vou te abençoar. É só você continuar, é só você tentar de novo. O milagre dele havia chegado, igreja. A provisão na vida de Pedro havia chegado. Não importa quantos anos ou dias você presenciou o fracasso na sua vida. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas que chegam na igreja chegam porque não aguentam mais. Não é verdade? Não aguento mais. Não aguento mais essa vida, eu sofri tanto. E eu ouvi ali de uma pessoa que ela foi abençoada, que ela hoje tem paz, ela tem alegria, que Deus abençoou a vida dela. Eu não aguento mais essa vida. É tanto fracasso, é tanta luta, é tanta dificuldade. São anos, são dias, são semanas, são meses de fracasso. Mas eu quero falar para você: existe um Deus que escreve uma história, ou que escreveu uma história antes de Cristo e depois com Cristo. Eu quero falar para você: o Jesus que morreu e ressuscitou, Ele está aqui.
Ele falou assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 37, 6 diz assim: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Para que nós possamos entender o que aconteceu ali com Pedro. A hora não era propícia para a pesca, não era propícia. E talvez alguém tenha falado para Pedro: não adianta lançar a rede, é perda de tempo. Quando Pedro vai: ô galera, vou jogar a rede. Pedro, não vai dar nada, meu. Por que você vai acreditar, Pedro, em Jesus? Não tem, nós somos pescadores, não vai dar nada. Não, mas eu vou lançar a rede porque Ele falou. Eu vou tomar essa decisão porque Jesus falou comigo. Mas não adianta, cara, nunca deu certo, que vai dar certo agora. Não, eu vou tomar uma decisão porque Jesus falou que vai dar certo. Eu vou lançar a rede novamente. Então, meu irmão, não fique dando ouvidos às vozes negativas que te rodeiam. Existem tantas vozes negativas ao nosso lado, não é verdade? Tantas pessoas que ficam falando: não vai dar certo, você não vai conseguir. Então é melhor você crer naquilo que a palavra de Deus te fala. É melhor você acreditar naquilo que a Bíblia te fala. Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, porém do Senhor virá a nossa vitória. O cavalo se prepara para o dia da batalha, porém do Senhor vem a nossa vitória. A nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra, querido. Nós confiamos na vitória do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho vivido isso dia após dia. Eu tenho vivido isso semana após semana. Eu tenho vivido isso mês após mês. Eu tenho vivido isso anos após anos. Deus tem sido o motivo da minha vitória. Você pode aplaudir a Jesus? É dele que vem a nossa vitória. A nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a ordem de Jesus é: lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. Ah, mas lança a rede que você vai ver o que vai acontecer. Busque, acredite, tenha fé, porque você vai ver o que vai acontecer. Continue acreditando, continue orando, continue buscando o seu milagre, porque você vai ver o que vai acontecer. Continue acreditando, continue confiando. Acredite, busque, porque você vai ver o que vai acontecer. Quem fica na expectativa do milagre colhe grandes resultados, creia nisso. Quem vive a expectativa do milagre colhe grandes resultados. Olha só, versículo 6. E fazendo assim, Pedro simplesmente ele fez. Ele tomou a decisão, ele foi. Da mesma forma que você está tomando uma decisão no seu coração agora. Está falando: não, eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou perseverar, eu vou continuar acreditando que Deus vai me dar a vitória. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. E Pedro foi assim, ele falou: não, eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou acreditar. E olha o resultado. E fazendo assim, ele jogou a rede. Ele lançou a rede num momento que não era propício. Ele joga a rede no momento que não havia pescaria. Ele joga a rede, ele fez assim. E a Bíblia fala no versículo 6 que colheram uma grande quantidade de peixes que rompia a rede. Uma grande quantidade de peixes. Eu fico imaginando Pedro. Jogou a rede com o barco. Se era uma rede grande, ele fez uma volta. Jogou a rede, fica nessa ponta, eu vou aqui. E eles começaram a puxar a rede. Eles começaram a puxar a rede. Eu vejo você puxando a rede nessa noite. Eu vejo você puxando a sua rede nessa noite. Ele não estava vendo os peixes, mas ele estava puxando a rede. E daqui a pouco ele começa a sentir o peso. Ele começa a sentir que aquela rede estava pesada, que alguma coisa já estava acontecendo. E você tem que acreditar que alguma coisa já está acontecendo, igreja. Por favor, você tem que acreditar que Deus já está fazendo. Você não está vendo, mas já está acontecendo. Já está acontecendo.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas a certeza daquilo que você está esperando. E ele começa a puxar a rede, e ele começa a puxar a rede, e ele começa a puxar a rede, e daqui a pouco ele fala: alguma coisa está acontecendo, esse negócio que Jesus falou está dando certo. Deus, muito obrigado, porque eu acreditei, porque Deus, eu não fui embora, Deus, eu não desisti. Olha, Deus, alguma coisa está acontecendo. E daqui a pouco, querido, ele começa a ver o milagre. Se você é pescador, se você foi pescador, se você conhece de rede. Eu tenho um tio que era pescador, eu puxei muito arrastão com ele. Quem conhece arrastão aqui? Arrastão, ele jogava a rede numa ponta, ficava uma corda, ia com a corda lá dentro, jogava a rede lá dentro. Aí vinha com a outra ponta da corda, a gente ficava puxando a corda. Aí colocava um negócio aqui na cintura, dava um nó aqui, lavava na corda, ó. Aí voltava lá e, ó, o pessoal lá daquele lado e outro desse lado, e ó, e a rede vinha vindo. Daqui a pouco eu vi quantidades e quantidades de peixes. Eu vi aquele monte de tainha, cara. Era tainha, robalão. Na época do robalão era robalão, robalo de monte, uns grandão assim, ó. E a gente puxava a rede. Daqui a pouco o meu tio começava a gritar: tem peixe, tem peixe. Imagina os pescadores daquele momento. O que está acontecendo? Olha Pedro. E a rede começou a querer se romper. Ele começa a chamar os barcos e fala: vem aqui. Eu quero falar para você, através da sua vida muitos serão abençoados também. Através da sua vida muitos receberão a bênção de Deus. Porque Pedro, quando ele começa a colher aquele monte, aquela quantidade de peixe, a rede está se rompendo. Ele começa a chamar os outros barcos: vem aqui, vocês não acreditaram, mas venha ver o milagre. Vocês vão provar do milagre junto comigo. Vem aqui. Começou a ter peixe para todo mundo, querido. Sabe por que muitas vezes nós somos abençoados? Porque nós temos uma pessoa abençoada do nosso lado. Sabe por que muitas vezes pessoas na sua família é abençoada? Porque tem alguém que acreditou que é você. Sabe, quando Deus faz um milagre lá dentro da sua casa e fala: meu Deus, mas essa pessoa recebeu uma libertação, recebeu uma cura. Deus, mas como? É porque você levou a bênção de Deus para dentro da sua casa. Você levou o milagre de Deus para dentro da sua empresa. Sabe, quando pessoas são abençoadas ao seu lado, é porque você levou a bênção de Deus. Agora eu quero falar para você: não fique retendo a bênção só para você, não. Abençoe a vida de pessoas. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Abençoe a vida das pessoas. Pedro falou: não, tem para todo mundo aqui. Uma grande quantidade de peixes veio a ponto que a rede se rompia. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida é grande. Quem crê nisso? A gente não fala muito isso aqui na igreja, que parece que é aquela coisa de, né? Mas eu quero falar para você: aquilo que Deus tem para a sua vida é grande. Não estou falando de dinheiro, pode ser também, mas eu estou falando que aquilo que Deus tem para a sua vida é grande. Coisas que Deus vai te dar são coisas grandes. O milagre de Deus para a sua vida é grande. Por quê, pastor? Porque o Senhor, Ele vai além das suas expectativas. Ele vai além. Ele vai além. Você está pensando aqui, já está pensando lá. Deus pensa além daquilo que você pensa. Efésios 3:20 diz assim: Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Além, abundante, além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer em qualquer área da sua vida. Quem crê nisso? Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Então eu profetizo que os seus dias de escassez estão acabados. Em nome de Jesus, acabou
Ou melhor, se não acabou ainda, já estão contados os seus dias de escassez. Chega, igreja, chega de redes vazias, em nome de Jesus. Aquilo que você está precisando, Deus vai colocar na sua rede. Pedro foi pescar peixe. Pode ser que você nesta noite precise pescar paz. Pode ser que nesta noite você precise pescar alegria. Pode ser que nesta noite você precise pescar saúde. Pode ser que nesta noite você precise pescar trabalho. Pode ser que nesta noite você precise pescar provisão para a sua empresa. Pode ser que nesta noite você precise pescar provisão para a sua família. Pode ser que a sua pescaria nessa noite seja para a sua vida espiritual. Eu quero falar para você, aquilo que você precisar, Deus vai colocar na sua rede. Quem crê nisso de verdade? Deus vai colocar na sua rede. Aquele que confiar no Senhor, a vitória vai chegar. Aquele que confiar, aquele que acreditar, como Pedro acreditou. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então, igreja, preparem-se para algo grandioso da parte de Deus. Preparem-se para algo grandioso da parte de Deus. Você não ficará conhecido ou conhecida como Pedro da pesca fracassada, mas como o Pedro da pesca maravilhosa. Pedro viveu um momento de fracasso, sim, mas hoje nós estamos pregando sobre a vitória de Pedro. O fracasso é apenas um pano de fundo para aquilo que Deus fez na vida dele. O fracasso na sua vida vai ser apenas um pano de fundo para aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Você vai viver milagres na sua vida. Você vai viver milagres na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, no versículo 10 e 11 de Lucas 5: de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? Um grande milagre. Pedro teve uma experiência com Jesus. E quando ele teve uma experiência com Jesus, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Sabe quem deixa tudo para seguir a Jesus? Quem tem experiência com Jesus. Sabe por que hoje você segue a Jesus? Sabe por que você deixou o mundão? Sabe por que você deixou a mentira? Sabe por que você deixou o pecado? Você luta contra o pecado e tem deixado a cada dia? Porque você teve uma experiência com Jesus. Um dia você ouviu a voz de Jesus. Pedro ouviu a voz de Jesus. Ele teve uma experiência forte com Jesus. E a Bíblia fala que naquele momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, de agora em diante, esse é o propósito para a sua vida. Nem todo mundo vai ser um pregador da palavra de Deus. Nem todo mundo vai ser um pescador de homens, pescador de mulheres pregando a palavra de Deus. Mas Pedro teve uma experiência. E Jesus fala para Pedro: Pedro, de agora em diante, você não vai mais pescar peixes, Pedro. Pedro, de agora em diante, você será um pescador de homens. Sabe o que aconteceu com Pedro, igreja? Olha só o que acontece com Pedro. Ele sai do cenáculo cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava desanimado, ele estava com medo dentro do cenáculo, medo de morrer, porque havia uma grande perseguição. Mais uma vez Pedro tem uma experiência sobrenatural com Jesus, e essa experiência nós temos que ter. Pedro, ele tem uma experiência com Deus, lá no cenáculo. Ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder do Espírito Santo, ele é revestido de um poder que ele não tinha.
E ele sai, e Pedro faz uma grande pescaria novamente, só que agora não de peixes, mas de homens. A Bíblia fala que quando Pedro sai do cenáculo, medo agora corajoso, desanimado agora motivado, ele sai do cenáculo cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai em praça pública e prega sobre o nome de Jesus. Ele fala do nome de Jesus, porque ele entendia que que aquele dia ele era um pescador de homens. E ele fala do nome de Jesus. Ele fala para as pessoas se arrependerem dos pecados, que eles seriam cheios do Espírito Santo. Em apenas uma pregação de Jesus veio uma redada. Sabe quantos peixes? 3.000 peixes, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. 3.000 peixes em apenas uma pregação. Pedro aprendeu a ser um bom pescador, pescador de almas. Jesus nos chamou para sermos pescadores de almas. Pedro teve uma experiência com Jesus, e nesta noite você pode sair daqui com uma experiência na sua vida. E quando você tiver essa experiência com Jesus, nada mais vai te abalar, nada mais vai te abater. Pedro, querido, depois dessa experiência que ele teve forte com o Espírito Santo de Deus, a sombra de Pedro curava as pessoas. As pessoas olhavam para a sombra de Pedro e eram curadas. Pedro chega diante da porta do cenáculo, na porta do templo, e alguém fala assim para ele: ei, me dá uma esmola. Ele fala assim para a pessoa: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, o aleijado é curado na hora. Sai pulando para dentro do templo. Entenda uma coisa, queridos, você vai viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Deus vai trazer provisão para a sua vida, Deus vai trazer provisão para a sua casa, mas muito mais, você vai ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Você terá prazer em ganhar almas para Jesus, em ser um pescador, uma pescadora de almas. Nós temos uma grande oportunidade para ganhar pessoas para Jesus. Só temos que dar o passo, só temos que acreditar que nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Quando Jesus marcou a vida de Pedro, a única coisa a ser feita era seguir a Jesus. Se você nesta noite acredita na palavra de Jesus, se você nesta noite acredita que Jesus pode sim mudar, que Deus pode fazer algo novo na sua vida, e você veio aqui hoje para escutar não a palavra de um pastor, mas a palavra de Jesus, e você ouviu a palavra de Jesus, você sabe que foi Jesus que falou com você. Você que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, ou terceira, ou quarta, e você ainda não teve uma experiência com Jesus, e hoje Jesus falou com você, e você quer tomar uma decisão, você quer dar um passo de fé, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero te abençoar nesta noite. Pedro, ele teve uma experiência, ele ouviu a voz de Jesus. E nesta noite você pode dar um passo de fé. Você pode passar a ser um seguidor de Jesus Cristo, uma seguidora de Cristo Jesus. E eu quero falar para você, essa vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Por isso eu queria que todos baixassem suas cabeças mesmo e fechassem seus olhos. Eu queria fazer uma oração por você. Você que creu nessa palavra, você que acreditou nessa palavra, você que sabe que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, Deus vai te dar a vitória em áreas que você precisava. A maior vitória que Jesus pode te dar é a vitória da cruz do Calvário, que é a salvação. Você vai sair daqui, já não mais como criatura, mas como uma pessoa salva, como uma pessoa que vai viver a eternidade com o Senhor. Eu queria orar por você. A Bíblia fala que Jesus bate a porta do coração. Se você abrir a porta, Ele entra na sua vida, Ele ceia contigo e você com Ele. Nesta noite Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está falando: eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte da sua vida. Basta você abrir o seu coração para Ele. A Bíblia diz que se você crer no coração e confessar com os seus lábios que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou e está vivo, você será salvo. Esse é um momento
que você tem que aproveitar. Pedro, ele não perdeu a oportunidade quando Jesus falou com ele. Se Pedro não tivesse tomado essa decisão, nós não estaríamos falando de Pedro hoje. Porque através dessa decisão que Pedro tomou, a vida dele foi totalmente mudada e transformada. Se você ouviu a voz de Jesus nesta noite, você quer tomar uma decisão de recebê-lo, de aceitá-lo, de falar para ele: Jesus, eu te conheço e ouvi falar, mas eu quero ter uma experiência contigo. Eu ouvi a tua voz nessa noite, Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. No seu lugar, eu queria que você levantasse a sua mão. Quero fazer uma oração por você. Só levante a mão para Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Pode levantar. Você está levantando a sua mão para Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Esse é um momento muito importante. Esse é um momento que existe uma grande guerra no mundo espiritual ou nas regiões celestiais, que tenta impedir com que as pessoas dêem esse passo de fé. Muitas vozes, entenda isso, escute isso que eu estou te falando, para você que não está tomando a decisão, porque várias pessoas já estão se decidindo, já levantaram as suas mãos. Mas você que está em dúvida, muitas vozes ficam falando: que nada, não vai dar certo, não faz isso, você vai virar crente, você vai virar religioso, você vai para uma religião. Ninguém está te chamando para você ser crente, para você ser de uma religião. Nós estamos chamando você para dar um passo de fé em direção a Jesus. Pedro, ele não deu ouvido para as vozes, mas ele deu ouvido para Jesus. E Jesus fala com você nessa noite. Ele te ama e Ele quer te dar a salvação. E se você está disposto, se você está disposta a fazer isso, não perca essa oportunidade. A oportunidade é hoje para você. Deus está te chamando, Deus está falando contigo. Você que levantou a sua mão, você que está decidido, porque você já levantou a sua mão, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Por favor, fique de pé no seu lugar. Você que levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Por favor, todos que levantaram as suas mãos, fique de pé no seu lugar. Aleluia, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Escute isso. Jesus falou para Pedro: Pedro, vai e joga as redes. Pedro, vai lá, dá esse passo de fé, Pedro. Ele falou: Senhor, pela tua palavra eu vou. E esse passo de fé é muito importante. Você dá um passo de fé, isso mostra que você realmente está acreditando. Você apenas não falou eu quero, você está falando eu vou. Eu vou fazer, Jesus, eu vou dar esse passo de fé. Eu quero realmente colocar a minha vida nas tuas mãos. E eu queria orar por você, eu queria abençoar a sua vida. Você que está de pé, eu queria que você desse um passo de fé nessa noite. E esse passo é em direção a Jesus. Você está falando: eu estou indo em direção à minha grande pesca, eu estou indo em direção à minha grande vitória. Eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui na minha frente, por favor. Todos que estão de pé, venha aqui na minha frente que eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui, isso é um passo de fé, é muito importante para você dar esse passo de fé. Pessoas que estão nas laterais, por favor, venha aqui na minha frente, fique de frente para mim aqui. Por favor, todos que levantaram as suas mãos, venham aqui. Por favor, aplaudam a Jesus, igreja. Aplaudam a Jesus, Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ore cantará mastoriando anaias. Essa igreja é uma igreja de pescadores. Esta igreja é uma igreja de pescadores. Não pescador de peixe, mas pescador de almas. Aleluia. Pode dar esse passo de fé, por favor. Venha até o altar. Fique a igreja toda de pé, por favor. Se você está querendo, mas não conseguiu, porque tinha um negócio que segurou na cadeira. Eu sei que isso acontece também. Sou pastor. Eu sei que muitas vezes você quer, mas você fica naquela luta. Você não consegue levantar. Te ajudei. Eu estou aqui para te ajudar. O meu propósito é falar da palavra de Deus e te motivar a dar esse passo de fé. Se você agora está de pé e você fala: pastor, eu quero, pastor, saia do seu lugar, pode vir. Se tem mais alguém, se tem mais alguma pessoa que quer dar esse passo de fé, por favor, vem aqui. Vem aqui, Jesus está te chamando. Minha irmã, meu irmão, Jesus está te chamando. Isso é muito importante. Esse passo de fé vai mudar a sua história. Glória a Deus pela sua vida, querido. Esse passo de fé é muito importante para você. Não estamos vendendo Jesus na feira. Nós estamos falando que Ele é bom e que Ele pode mudar a sua vida. É importante que você dê esse passo de fé. Essa oração pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a sua história. Eu queria que você que está aqui na frente, com muita sinceridade no seu coração, eu vou fazer uma oração aqui. Eu queria que toda a igreja, em uma só voz, repetisse junto com esses que estão aqui na frente.
Nós vamos fazer uma oração que é a oração mais poderosa que pode se fazer na face da terra. E eu quero que você ore com fé, você que está aqui na frente. Eu quero que você ore com fé. Você repita essa oração como fosse a última oração da sua vida, como fosse a oração para falar assim: agora estou entrando no céu. Sabe aquela oração mesmo que você fala assim: eu estou acreditando no que eu estou falando, eu estou acreditando no que eu estou orando. Eu quero que você ore assim, junto com toda a igreja, repetindo assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo em minha vida, eu te recebo em minha vida, como meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, e como meu Salvador. Senhor Jesus, me perdoe de todos os meus pecados que eu cometi, consciente consciente ou inconscientemente. Senhor Jesus, eu creio em meu coração, e confesso com os meus lábios, que tu veio em carne, que tu morreu, que tu ressuscitou, e tu estás vivo à direita de Deus Pai. Por isso nesta noite, escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu não sou mais uma criatura, mas eu sou filho de Deus. Amém. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Estenda as mãos para cá, igreja. A Bíblia fala que quando uma pessoa se arrepende aqui na terra, há festas no céu. Você é motivo de alegria no céu. Você que está aqui na frente, você é um motivo de alegria no céu. Aleluia. Se existe um motivo do porquê eu prego a palavra de Deus, é por isso. Igreja, é por isso. Sabe por que Deus tem nos abençoado com almas? É porque eu clamo por almas. Eu sei o quanto é importante Jesus entrar na vida de uma pessoa, porque Ele entrou na minha. E nesta noite nós vamos orar por essas pessoas, e eles vão ter uma experiência com Deus. Vai entrar uma paz em seus corações que excede a todo entendimento. Eles vão sair daqui diferente nesta noite. A vida deles nunca será a mesma, nunca mais será a mesma. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar estas vidas, Senhor. Deus, o propósito da tua morte e da sua ressurreição está aqui, Senhor. São vidas, Senhor. São vidas que são amadas pelo Senhor. São vidas que o Senhor amou de tal maneira, meu Deus, que deu Jesus Cristo. Então nesta noite nós queremos como igreja abençoá-los, meu Pai. Deus, que o Senhor possa fazer um milagre na vida deles. Pai, eles vieram aqui para buscar o teu favor, Senhor, para buscar uma resposta do Senhor. E a grande resposta eles estão recebendo, que é a salvação. Deus, mas que o Senhor possa fazer e acrescentar mais ainda na vida deles. Que eles possam ser abençoados em tudo aquilo que eles colocarem em suas mãos. Que a paz venha entrar em seus corações e em seus lares. Que a alegria do Senhor seja a força deles a cada dia. Que eles possam viver experiências sobrenaturais com o Senhor a todos os momentos, meu Pai. Deus, que eles possam ser fortes, perseverantes, Senhor. Que eles possam continuar a cada dia lutando, perseverando na tua presença. Como igreja nós abençoamos essas vidas nesta noite. Como igreja nós te agradecemos por essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, graças a Deus. Acende as luzes aí para mim, olhem para mim. Acende as luzes, vocês estão aqui na frente. Eu queria dar um presente para vocês, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho um CD triplo. É difícil de falar, mas eu falo. Um CD triplo, tá? De adoração, Coração da Noiva da Casa de Davi. Bem legal. Eu queria dar um para cada um de presente. Não importa se são da mesma família, pode pegar. Se tiver mais do que um em casa, dê para alguém. É muito legal para você adorar a Deus, você colocar no seu carro, no seu quarto, ter um momento na presença do Senhor, muito legal. Então você pode passar no final do culto. Tem um pessoal ali no balcão de informações. Você passe lá, um pessoal com umas pranchetas, eles vão dar esse CD de presente para vocês. Cada um vai levar um. Se é um presente da igreja, é um presente do pastor para a vida de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Se vocês se identificaram com essa casa, se vocês se identificaram com essa igreja, não precisa se identificar com o pastor, só com Jesus, tá? Vocês estão convidados para fazer parte dessa família. Nós amamos vocês. Nós queremos recebê-los mais vezes e que vocês possam realmente viver uma vida com Deus aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, muito obrigado pela resposta que vocês deram a Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode voltar para os seus lugares, que Deus abençoe, em nome de Jesus, aleluia.
Queria terminar esse culto com uma adoração. E esse momento é um momento para você, é só um louvor, para que a gente possa terminar o culto com chave de ouro. Esse é o momento, não se mexa, não fique caminhando, nós estamos terminando. Ficou até agora, fique até o fim, amém? Esse é um momento muito importante. Nós vamos adorar a Deus nesse momento. E se você está se sentindo angustiado como Pedro, desanimado, se você não está muito bem, se você precisa dessa resposta de Deus como Pedro teve, nesta noite, enquanto nós estivermos adorando, eu quero que, para que você se sinta mais à vontade, para que você tenha um momento na presença do Senhor, enquanto nós adoramos, se você precisa de uma resposta de Deus para a sua vida ainda essa semana, eu creio que Deus pode trazer essa provisão. Eu creio que esse peixe vai vir em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você saia do seu lugar. Você pode vir para você ficar mais à vontade. Fique aqui na frente do altar do Senhor. Depois eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. E com certeza você sairá daqui com a sua bênção em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos adorar a Deus. Se esse é o teu caso, eu quero que você venha até o altar do Senhor. Fique à vontade. Fique na presença do Senhor. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Vem, vem, venha, 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 Deus. Venha, venha. Oh! Creia, creia, acredite, tenha fé nessa noite. Tenha fé nessa noite. Declare pela fé, posso clamar. Adore, adore, adore. Pela fé eu posso enxergar. Aleluia. Sim, você pode. E pela fé eu posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Acredite, Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas, não. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. acredite, confie, tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Acredite que Ele vai fazer. Creia, 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 Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Nada acontece sem fé na sua vida. É pela fé que você tem a sua vitória. É pela fé que você consegue dar passos. Pela fé eu posso Adore. mudar. Profetize isso nessa noite. Sim, Deus. E pela fé eu posso alcançar. Creia. E pela fé eu posso viver. Oh, oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado
voz, declare. Declare isso com fé no seu coração. Diante de mim. Declare: eu estou firmado com Deus. Oh, estou firmado em Cristo. Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, estão aqui os seus filhos e as suas filhas que creem na tua palavra. Da mesma forma que Pedro acreditou, Senhor, da mesma forma que Pedro confiou, da mesma forma que Pedro deu o passo de fé, jogando novamente, lançando novamente as redes. Nesta noite, Senhor, eu quero te pedir por esses que estão dando esse passo de fé, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, trazer as respostas. Que os peixes venham em nome de Jesus, Senhor. Que a resposta venha, Senhor. Pai, eles vão começar a puxar a rede durante esta semana. A rede vai começar a ser puxada, meu Deus. E os milagres vão começar a vir, meu Deus. Os milagres, os milagres vão começar a vir, meu Deus. Os milagres vão começar a vir, meu Deus. Os milagres vão começar a brotar, meu Deus. Da mesma forma que os peixes começaram a brotar, os milagres começaram a brotar, meu Deus. Eu abençoo esses corações. Eu profetizo que segundo a fé deles, segundo esse passo que eles estão dando nesta noite, eles vão colher, Senhor. Eles vão colher o milagre em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada, Senhor. O teu nome foi pregado. O Senhor falou conosco nesta noite. E segundo a tua palavra, nós estamos dando esse passo de fé nesta noite. Segundo a tua palavra, nós estamos acreditando nesta noite, Senhor. Por isso, vá, Deus, opera o milagre. Faz, Senhor, com que o impossível venha se tornar possível. A tua palavra diz que o Senhor faz muito mais e muito mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, opera esse grande milagre, porque é o grande milagre que o Senhor vai fazer, porque esta foi a pesca maravilhosa, a grande pesca maravilhosa. Então eu profetizo que o grande milagre vai acontecer, que o grande milagre vai acontecer, que a provisão vai chegar, que o milagre vai se manifestar. Deus, eles vão abençoar quem estão próximo deles. Famílias serão abençoadas, meu Pai. Amigos serão abençoados. A igreja será abençoada. O Senhor vai acrescentar na vida de cada um milagres. Milagres, nós clamamos por milagres, Deus. Nós clamamos por milagres. Nós profetizamos milagres. Nós profetizamos. Nós profetizamos. Nós profetizamos. Nós profetizamos esta noite que a provisão está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Seja abençoado, seja abençoada. Sim, Deus, não há muralhas, declara o Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Declara: eu estou firmado.
Vamos unir as nossas fé. Vamos unir a nossa fé nesta noite. Dê a mão para quem está